a gente tem feito, tem muita coisa bacana que a gente está fazendo por aqui. Vamos chamar então o participante fixo aqui das lives da tarde, Carlito Neto. Tudo bem, querido? E temos aqui também a empresária Roberta Lussinger. Ô, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom, Carlito? Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. A gente está aqui para agradecer, inclusive, a você, Roberta, porque graças a você, o caminho do Marreco está ficando mais complicado aí, né? E vai se complicar mais ainda, Carlito, porque essa foi só a primeira vitória que a gente teve aí, né, na ação administrativa impetrada pelo PT, né, junto com o deputado federal Padilha, mas ainda remanesce a minha ação, que é tangente à questão criminal, é a ação que vai aí tirar o Moro e a Rosângela da eleição, se tudo der certo, colocar eles até na cadeia mesmo, que lá que é lugar de gente safada, né? Totalmente. Roberta, queria que você explicasse para nossa audiência, você fez uma live com o Kiko falando um pouco a respeito, mas tem um bololó, nas próprias notícias a gente vê que o pessoal não te acredita, eles falam da ação do PT que é legal, foi legal que foram várias ações para cima do Sérgio Moro, mas eu queria que você falasse um pouco dos bastidores, como é que foi feita essa ideia? Você foi casada com o Protógenes Queiroz, que foi delegado da Polícia Federal na Satyagraha. Você é uma pessoa que conhece bastante a respeito do Sérgio Moro. Você falava Moro na cadeia antes de virar moda agora no Twitter. E eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu a ideia, por que você entrou com essa ação. A sua advogada é a Maíra, né? Essa ação. Isso, doutora Maíra Reck, é maravilhosa. Então, Pedro, a Lava Jato, desde o início, eu acompanho ela, né? Acompanho todas as arbitrariedades da Lava Jato, né? Uma operação que foi aí totalmente uma operação política, na qual o ex-juiz, o ex-candidato a qualquer coisa aqui por São Paulo, já visava fazer dela uma ação política e não uma ação policial. Então, ele apontava o dedo, esquecia da Constituição, esquecia do devido processo legal e tocava o barco dele, movido por um único interesse, o projeto de poder que ele, com a quadrilha dele, tinham, né, que era aí tomar o Brasil para as mãos deles. E eu sempre me manifestei, já inclusive em outras entrevistas aí no DCM, enfim, em vários, na mídia, enfim, em geral, antes mesmo das pessoas falarem sobre todas as ilegalidades do Moro, eu já dizia desde a época da prisão do Lula que Lula tinha que estar livre e Moro tinha que estar na cadeia, que lá era o lugar dele. Então, eu já faço essa avaliação já de muitos anos. E agora a gente está vendo isso se tornar real. Na oportunidade que o Moro fez essa modificação, essa transferência fraudulenta aí do domicílio eleitoral dele, da cônjuge dele, eu me atentei para a questão legal, técnica, que comporta o domicílio eleitoral. A gente sabe que o domicílio eleitoral, embora um conceito elástico, ele tem 4 eixos principais, que é o vínculo afetivo, ou vínculo familiar, né, que seja o vínculo social, o vínculo aí político e o vínculo econômico. Ou seja, o Sérgio Moro não preenche nenhum desses vínculos, eu sempre afirmei isso. E ontem, no TRE, ficou mais do que escancarado que houve fraude na transferência do domicílio eleitoral do Moro. Foram realmente 2 ações impetradas. A primeira ação, quem começou com essa ideia de que o domicílio eleitoral do Moro estava totalmente ilegal, além de imoral, fui eu, como o deputado Padilha bem colocou ontem, dedicou, né, inclusive essa primeira vitória aí publicamente a mim, porque eu comecei essa luta, eu comecei a travar essa luta antes mesmo das pessoas estarem discutindo o domicílio eleitoral do casal aí. A ação que o Padilha entrou, na verdade não Padilha, mas sim o PT, é uma ação que não permite que pessoas físicas, né, entrem. É uma ação administrativa que só pode ser impetrada ou por partido político ou pelo Ministério Público. Então, por isso o motivo do PT ter entrado com essa ação, que é a impugnação, que é o recurso, né, em relação à candidatura. Eu entrei com uma notícia crime, com uma representação no Ministério Público, que é algo que qualquer cidadão pode fazer. A minha ação
deu base para a ação do Padilha, tanto que no corpo da ação aí do Padilha com o PT, eles citam, né, eles pegam o corpo da minha ação, tem um vasto mosaico probatório em relação aos crimes cometidos aí pelo Sérgio Moro, na questão tangente ao domicílio, e colocam. Então, foi uma ação muito bem trabalhada. A minha ação criminal, ela deu origem à investigação da Polícia Federal em desfavor do Moro e da Rosângela, inclusive todo mundo já foi aí oficiado. Em breve nós vamos ver aí o Moro e a Rosângela respondendo à Polícia Federal pela, entre aspas, suposta fraude, né, de inscrição fraudulenta do domicílio eleitoral, que, como bem coloca o artigo aí 289, pode sim dar cadeia e perda dos direitos eleitorais dele. Então, eu acredito que essa vitória de ontem foi a nossa primeira vitória em relação a essa disfarçatez, essa canalice, essa covardia, a essa arbitrariedade do Sérgio Moro, ele que não está acostumado com a justiça, nem com o processo legal, ele ficou surpreso de ver juízes votando de acordo com prova, porque como ele só vai pela convicção dele, ele tinha também convicção que isso daí ia passar batido, que todo mundo é trouxa, que todo mundo é idiota e que a justiça toca na mesma banda que ele. Só que ele viu que aqui em São Paulo o negócio é diferente. Aqui a gente tem lei realmente, aqui os juízes prezam pela lei, aqui necessita realmente de provas, aqui é muito diferente da 13ª Vara de Curitiba, a qual ele comandou, junto com a quadrilha dele, que era a galera aí da Lava Jato. Então, ontem foi a primeira vitória que mostrou para o Moro que aqui a gente tem justiça, que a lei eleitoral ela tem que ser respeitada e que ele não está acima de ninguém. Então, ele agora vem com essa conversa fiada de falar, eu tenho apoio. Ele tem que entender que não se trata de apoio, se trata de certo e do errado. Não é convicção, é lei. E lei não é baseada em convicção, é baseado se a coisa está certa ou está errada. Então, o Moro fraudou sim o domicílio eleitoral, e a cônjuge dele, ela continua falando que vai ser candidata por São Paulo, porém, né, no período certo, no tempo devido da impugnação dos registros de candidatura, eu vou impugnar a candidatura dela, caso registrada. Ela não será candidata aqui por São Paulo, porque nós não vamos permitir um abuso desse, um assalto eleitoreiro desse, um oportunismo barato dele. Ela tem que entender que São Paulo é mais do que pão com mortadela no Mercadão. Aqui, para representar São Paulo, tem que viver São Paulo, tem que entender as necessidades e as dores do povo de São Paulo, tem que ter compromisso com São Paulo. Aqui não é hub de casal de marreco, não. Aqui o negócio é sério. E eles vão, sim, ter que retomar para o Paraná e, se puderem, né, ser candidatos lá, aí é com o povo do Paraná. Se eu fosse paranaense, eu não votava nesses canalhas de jeito nenhum, porque renegaram o estado deles, né, querendo vir aqui fazer esse assalto eleitoreiro, né, nem eleitoral, é eleitoreiro, que o negócio é baixo nível mesmo com aqueles dois ali. Então agora, se eles puderem ser candidatos, eu acredito que o povo do Paraná vai mostrar para ele que lá também eles não são bem-vindos de novo. E parece que ele vai ter dificuldades lá no Paraná mesmo, né, Roberta? Tem uma coisa que não encaixa nessa história toda, que assim, tua ação foi muito boa, instigou um movimento, mas foi a mudança nacional, dele... Nacional. Um evento nacional, mas foi a mudança dele do Podemos para União Brasil, Roberta. O que explica isso? É dinheiro mesmo? Esse cara é movido só a dinheiro, Roberta? Olha, eu acho que ele é movido pelo poder, pelo dinheiro, pela safadeza. Eu acho que ele é movido, assim, por interesse próprio. Ele é movido pela canalice, ele é movido pela safadeza, ele é movido pelo oportunismo, ele é movido a tudo de errado. Tanto é que o lado que ele escolheu apoiar nas eleições foi o lado do grande escroque, que é o Bolsonaro. E como a conja dele bem disse, ele e o Bolsonaro é uma coisa só. Então essa gente é movida pela lata de lixo da história, essa gente é movida pelo lado errado. Eles não têm política, eles têm politicagem, eles são mesquinhos, eles são cruéis, eles colocam os interesses dele
a primeira coisa, eles não visam a população, eles não visam interesse de Brasil, não visam nada. Eles visam eles. E isso, a história do Moro é recheada disso. Sérgio Moro, ele traiu primeiro o Brasil, quando ele fez a Lava Jato dele aí, quando ele vai para os Estados Unidos e deixa uma série de dúvidas levantadas aí para a gente, né? Ele trai o Brasil, aí ele trai o Bolsonaro, que bem ou mal colocou ele como ministro da Justiça. Então, assim, ele também traiu o chefe dele, ou seja, não é um cara de confiança, você concorda? Ele vai e ele começa uma série de traições. Aí ele trai o Podemos, ele trai a Renata Abreu. Antes dele fazer essa traição com ela, ele trai o povo do Paraná. Ou seja, ele trai seu próprio estado. E ele acha que o estado de São Paulo vai acreditar nas pataquadas dele? Não vai. Ou seja, ele trai a Renata Abreu porque ele e a Conja julgavam o quê? Que o Podemos era muito pequeno para a ambição deles. O dinheiro era curto para toda a ambição deles. Então, foi ele aí para o União Brasil, inclusive no dia que ele foi para o União Brasil, ele estava no hotel, salvo engano, pago aí pelo partido Podemos, ou seja, a mesma coisa que você ir para um motel com a amante com o cartão de crédito do marido, né? Esse o paralelo, né? Então, o Sérgio baixo, Moro... né, Roberta? É baixo, porque o Moro é baixo, né? Ele é um indigente intelectual, ele é baixo, ele é um indigente político, ele é tudo de ruim. Ele não é um ex-juiz que não sabe falar, que não sabe arguir, que não sabe responder, que não sabe nada, não tem diálogo, não tem cultura, é uma vergonha, é um vexame, né? Então, assim, né, a Renata Abreu gastando tanto dinheiro igual ela gastou para ele aprender a falar, ele conseguiu, né? Porque eu acredito que, assim, que a índole, o caráter dele falam tão mais alto que da boca dele só sai lixo, só sai porcaria mesmo. Então, o coração do Sérgio Moro é um coração cheio de ódio. Ele não está preocupado com o Brasil, ele está preocupado com o foro privilegiado dele. Ele sabe que ele vai ser preso. Isso é fato, notório, sabido, e quem tem a mínima perspicácia de entender a Lava Jato, entender os movimentos desse casal de oportunistas, sabe que ele vai ser preso. Entendeu? E ela, provavelmente, cúmplice dele, né? Então, tem que parar os dois aí na cadeia, de preferência em cadeia lá do Paraná. Aqui não, porque nossas cadeias já estão muito cheias. E eu vejo que esse casal, eles buscam na política, assim como buscaram no judiciário, um meio de se dar bem, de aparecer, de tirar foto. É isso que eles buscam, alto poder, né? Não buscam o poder para trazer algo de bom para o país, mas para trazer coisas boas para a vida deles, né? Mas acho que Deus é maior, justiça é maior, e o que aqui a gente faz, aqui a gente paga. E o Moro, ele vai pagar por tudo que ele fez de ruim com o país. Ele destruiu a vida de milhares de pessoas, ele deixou milhares e milhares de desempregados. Então, quando ele fala que ele não desistiu do Brasil, eu dou risada, ele nunca lutou pelo Brasil. Eu acho que ele não desistiu ainda de destruir o Brasil, está faltando essa palavra lá quando ele diz isso. Mas o Brasil, até os apoiadores dele, que eram apoiadores da Lava Jato, já desistiram dele há muito tempo, né? Porque ele não tem caráter, ele não tem compromisso, ele não é leal, ele não é fiel, ele é um grande traidor. E agora eu vi aí uma publicação da Conja, né, já falando mal do Álvaro Dias. Ou seja, então eles vão preparando, eles vão queimando, vão jogando as pessoas fora, vão fazendo horrores com a imagem das pessoas, e assim eles vão tocando a vida. Até o momento que o Brasil também descartar eles, né, Roberto? Que está próximo, né, Pedro? Eu acho que ontem ele sentiu bem isso, né? Ontem ele sentiu na pele isso, e ele vai sentir mais. Ele está vendo, tanto que o advogado dele imediatamente pediu a restituição, né, a recomposição do domicílio eleitoral dele ao estado do Paraná, né? E ele disse, não vou entrar com recurso. Isso mostra que ele sempre soube que nem ele, nem essa mulher dele tem domicílio eleitoral aqui em São Paulo. Então, essa gente quer vir fazer o quê aqui? Enganar quem aqui? Isso não vai acontecer aqui em São Paulo. O lugar do Moro é na cadeia. Exatamente. Carlito Neto, meu querido, você não é só o convidado, você aqui também é da casa e é o entrevistador. Muitos elogios aqui no chat, pessoal mandando superchat pro DC me agradecendo, dizendo que a Roberta cumpriu uma missão cívica. Mandem mais superchats. Vai lá, Carlito, tua vez.
Então, é o fim da história do herói sem capa, né? Cada nova notícia que sai, a gente consegue perceber que... Herói de barro, né, Carlito? É o herói de barro, exatamente, com os pés de barro. Ele já sabia que ele não conseguiria confirmar o seu domicílio eleitoral, porque, como disse a Roberta, quem tem um mínimo de entendimento sobre a lei eleitoral sabe que ele não preenche os critérios mínimos para que essa aceitação fosse feita. Agora, sabe quando é que você entende que o Moro está no fundo do poço? Quando, após a Rosângela Moro dizer que Bolsonaro e Moro são uma coisa só, e o Álvaro Dias chamar o Moro de burro. O Álvaro Dias deu entrevista essa semana para a coluna Radar da Veja e disse que foi burrice do Moro ter saído do Podemos, que se o Moro tivesse pedido a ele para retirar a candidatura no Paraná, ele teria retirado. Faltou diálogo. Agora o Moro está regressando para o Paraná para poder tentar ser candidato por lá. Tem o Deltan Dallagnol, que vai estar concorrendo o mesmo eleitorado que ele. Se ele for tentar se lançar senador, por exemplo, vai concorrer diretamente com o Álvaro Dias, que é praticamente um senador já eleito pelo estado do Paraná. Ele tem muito voto lá no Paraná. E o que acabou acontecendo, na minha análise aqui, Roberta, é que o Moro tentou jogar um jogo de adulto que ele não entendia, que é o jogo da política, e imaginou que mesmo sem ter o poder da toga, ele continuaria dando as cartas. Ele tentou correr uma Fórmula 1 com um carro de brinquedo, né? A única vantagem que ele tinha era a toga. Então ele conseguia alguns movimentos porque ele tinha toga. Ele conseguia ali utilizar o seu cargo de juiz para aplicar o famoso lawfare, utilizar os recursos jurídicos para obter resultados políticos. Quando ele perdeu o lawfare, quando ele perdeu ali o direito da capa, né, que ele tinha ali, da toga, melhor dizendo, acabou, ele virou só mais um. Eu já disse aqui para você, Pedro, não sei se a Roberta já teve a oportunidade de ouvir a explicação do Alexandre Frota sobre a ida do Sérgio Malandro para a Globo. Para mim, a mesma coisa da proposta que fizeram para o Sérgio Moro sair do Podemos e ir para a União Brasil. E detalhe, ele está lá com aquele discurso de que você fica aí calado e não reclama de nada do nosso partido, porque se você também reclamar muito, a gente não vai lançar você a nada. E ainda tem essa situação. Olha o que o Moro se tornou. O cara que tinha boneco na Avenida Paulista, era um super-herói, era um herói sem capa, era, inclusive, protagonista de programa da 6 Minutes, mostrando ali como é que foi o avanço da Operação Lava Jato, que, inclusive, quando chegou lá nos Estados Unidos o programa, os americanos olharam para Lava Jato e se perguntavam, esses são os famosos quem? Que ninguém entendia, diferente do que se falou que o mundo estava de olho no Brasil, porque a Operação Lava Jato era a maior operação de combate à corrupção do mundo. Isso é mentira. Ao contrário, foi a maior operação de desmonte econômico, financeiro e um uso escandaloso do judiciário de forma política. Onde é que está a Dallagnol agora, por exemplo, Roberta? Onde é que está o Moro? Onde é que está a Rosângela Moro? Onde é que está toda a trupe da Lava Jato? Essa gente nunca fez nada pelo país e quando fizeram, vieram para destruir. A Rosângela Moro, ela agora quer dar rolê em hospital em Santa Casa, em São Paulo, sendo que ela nunca fez nada por São Paulo. Eu quero saber dela se ela, não podendo ser candidata por São Paulo, se ela vai continuar, se ela vai vir aqui dar voltinha em Santa Casa, se ela vai fazer projeto social, porque ela não faz nada disso, ela vai lá, tira foto e pronto, ela vai em evento do LIDE, tira foto e pronto. Agora, pôr o pé no chão, ir para cá, ver onde as pessoas enxugam gelo, fazer projeto de verdade. Eu posso falar porque eu tenho mais de uma década de projeto social, meu telefone toca dia e noite, entendeu? De gente atrás de mim para ajudar com isso, ajudar com aquilo, resolver a vida de milhares e milhares de pessoas. Agora, essa gente fez o que por São Paulo? Nunca fizeram nada, se esconderam atrás da bandeira dessa farsa que foi a Lava Jato, dessa operação ridícula, uma operação mentirosa, uma operação que visava, sim, ser um partido político para os Estados Unidos tomar o Brasil aí. É isso que a Lava Jato foi. Foi um grande gasto de dinheiro público, de dinheiro do judiciário, indo por água abaixo, com uma operação que não respeitou a própria justiça. Então, aquilo ali foi uma grande farsa. E esse Moro, essa Rosângela, esse Deltan Dallagnol, essa gente tem que ir para a lata de lixo da história. Porque eles que tanto falaram mal da política, agora estão aí, com o rabo entre as pernas, querendo a todo custo entrar num cargo de qualquer coisa, em qualquer lugar, no que der. Para quê? Para garantir o foro privilegiado. Eu tô louca para que até o Álvaro
Dias tenha sucesso no projeto dele de foro privilegiado e que perca essa história de foro privilegiado, porque lugar de bandido é na cadeia mesmo, entendeu? E o Moro, quem comete crime é o quê? Bandido, não é bandido? Não é assim que eles gostam de dizer? Então ele é criminoso, ele é réu, entendeu? Ele vai deixar de ser, inclusive, réu primário em breve. Então isso é bandido também. Bandido não é só quem mata, quem assalta, quem trafica, não. Quem corrompe a Constituição, quem trabalha contra o país, quem tira um candidato da eleição, como ele fez com Lula, para dar na mão de um miliciano, como ele fez para o Bolsonaro, esse cara é um bandido. Então eu acho até que o Moro, quando a Rosângela fala que Moro e Bolsonaro são uma coisa só, se a gente chama, né, se o povo fala aí que o Bolsonaro é miliciano, o Moro então deve ser também, porque se é uma coisa só, o que um é espelho do outro, né? Então ela, como toda esposa, conhece o marido, e aquela afirmação da Conja, foi a afirmação mais correta. Moro e Bolsonaro são uma coisa só. Então nós não temos que só varrer Bolsonaro, não. Nós temos que varrer esse tal de Sérgio Moro também, essa coisa que eu não sei de onde que surgiu na nossa vida, essa mulher dele, que eu também não sei de onde essa mulher surgiu, entendeu? Esse Deltan Dallagnol, que eu também não sei de onde essa gente surgiu. Então nós temos que tirar essa gangue que veio tentar ocupar e assaltar o país. Então o chefe deles é os Estados Unidos, eles têm que ir embora para lá, não é ficar aqui não é lugar para eles não. É isso aí, Roberta. Como diriam os americanos, né? Go away. Roberta, tua iniciativa é pegar o casal nessa questão do domicílio. É o casal. Mas há possibilidade ainda, o Moro pelo menos ainda defende isso, da Conja sair pré-candidata pelo União Brasil a deputada federal aqui em São Paulo. Como é que vai ser? Como é que você vai debater com ela nessa campanha? Eu já chamei, inclusive, ela para debater sobre São Paulo comigo, porque eu conheço São Paulo, eu tenho projeto, eu conheço da lei, e ela que é advogada, que diz ter projetos e tudo mais, eu vejo que ela não conhece nem da lei, nem de São Paulo, nem de nada, né? Então é uma outra indigente intelectual. Eu queria que ela me apresentasse São Paulo, entendeu? Porque quando essa gente declara o domicílio eleitoral deles aqui, domicílio eleitoral mostra que a pessoa tem que ter, o artigo 42 deixa claro que ele fala que tem que ter vínculo social, e vínculo social não é fazer igual ela faz, ir lá no Shopping Cidade Jardim, dar voltinha e gastar em loja. Isso não é vínculo social. Vínculo social é quando você tem trabalho social, quando você tem realmente ligações afetivas familiares com o local. Essa gente não tem isso aqui, né? Então, vínculo familiar, também não me consta nenhum vínculo familiar desse povo aqui em São Paulo, não. Vínculo econômico, também não tem. Vínculo político, também não tem. E não sou eu que estou falando isso. Quem disse isso, além de mim, são 4 ministros, 4 desembargadores, 4 grandes juízes aí do TRE de São Paulo, que deram um show na votação ontem e deixaram bem claro que o seu Sérgio Moro não tem nenhum vínculo eleitoral com São Paulo. A Rosângela não estava inclusa nessa ação, mas na minha ação ela está inclusa. E quando ela registrar a candidatura dela, eu vou entrar com a impugnação da candidatura dela, né, baseada, inclusive, na decisão do TRE, que deixa claro que esse povo não tem vínculo aqui. Então, eu acredito assim, ela está fazendo a UE, porque ela sabe que ela não poderá ser candidata por São Paulo, e eu vou tirar ela, sim, da eleição, mas através da justiça, do devido processo legal, enfim, dos meios legais que a justiça nos oferece. Como eles desconhecem a lei, desconhecem a justiça, eles, assim, vão ter ainda experiência de conhecer o que é o devido processo legal através aí dessa experiência que eles estão tendo com a justiça de São Paulo. Então, a Rosângela pode estribuchar, pode falar, deixa aqui meu convite para ela me apresentar a São Paulo, eu quero conhecer os projetos sociais dela, né, que até agora eu não sei o que essa mulher, qual projeto ela tem aqui, né, e olha que eu pergunto, onde eu vou aí nas minhas comunidades, com as minhas pessoas, gente que eu trabalho há 10 anos, eu pergunto, Rosângela tem algum trabalho aí, vocês conhecem a mulher? O povo nem sabe quem que é, até porque daquele jeito que ela é, eu duvido muito que ela já tenha ido
lá para o fundão de São Paulo. Eles não sabem nem que Itaquaquecetuba é município, porque quando eles justificam que ele tem título de cidadão honorário de Itaquaquecetuba, eu acho que ele acredita que é um bairro da Zona Leste, que é uma extensão e não um município. Porque o domicílio eleitoral ele se dá por município, não pelo estado. Então, assim, quando ele fala que ele pode ser candidato, e ela também aqui, porque ele tem título de cidadão lá em Itaquá, que é um município, que inclusive já foi comandado pelo prefeito Mamoro, que foi do Podemos, da Renata Abreu, ele fala um absurdo, porque ele tinha, então, ter registrado o domicílio eleitoral dele em Itaquaquecetuba, e não no município de São Paulo, na capital, né? Quando ele justifica o domicílio eleitoral dele com aquela ordem de mérito que o Estado dá do Rio Branco, né? Ele justifica uma honraria do Estado. O Estado não determina domicílio eleitoral, é município que determina, ou seja, é um casal de indigente intelectual que está tentando fazer o povo de São Paulo de bobo. E ela está tentando, achando que como o PT não incluiu ela na ação deles, né, que tinha até o 28 de abril para entrar com esse tipo de ação, só partido ou o Ministério Público poderia entrar, ela está achando que ela está de boa. Mas ela já está sendo investigada pela Polícia Federal na minha ação. Vamos aí, acredito que em breve, ter novidades, e quando abrir o período correto de impugnação das candidaturas, eu vou sim fazer o pedido de impugnação da candidatura da Rosângela. Por quê? Ela não tem domicílio eleitoral aqui. Ela está tentando fraudar, ela está cometendo fraude, e isso também não sou eu que estou dizendo. Na minha ação, o próprio promotor, em 19 laudas, ele fala, em grosso modo, dizendo, gente, vem cá, Rosângela e Sérgio, vocês não têm domicílio aqui para cima de mim, não. Pô, a Polícia Federal para investigar aí. Porque vocês estão querendo enganar quem? Quem entende de lei? Ou seja, o próprio Ministério Público já suscitou, já levantou a prática de inserção fraudulenta de domicílio, né, eleitoral. Então, eu acredito que nós vamos ter muita surpresa pela frente. Esse povo, daqui a pouco, não vai poder ser candidato nem a síndico de prédio, porque eles não sabem nem onde é o domicílio deles, cada hora num lugar. Enquanto eles não sabem onde eles estão, o Andréa Martins, Roberta, ministra da Justiça, o pessoal tá loucura aqui no nosso chat. Sabe o que eu lembrei aqui, Pedrão, também? No direito a gente tem uma disciplina que a gente estuda sobre domicílio e residência, justamente para não cometer essas atrocidades aí. E o domicílio é o local da moradia. A gente entende categoricamente isso. Então, essa narrativa de que São Paulo é o domicílio eleitoral porque é o hub, não encontra rastro legal, como não é o local da moradia do casal. Existe essa diferença básica entre domicílio e residência. Ou seja, eles podem até alegar que São Paulo é um local que eles residem temporariamente para trabalhar e tudo mais, mas não é um domicílio. Não, mas Carlito, que trabalho? Essa gente não tem trabalho aqui. Ontem, se você acompanhar o voto dos ministros, isso está bem claro. Eles nunca trabalharam aqui. Eles não têm moradia, eles não têm vínculo, eles não têm nada. Trabalho à distância, porque como a empresa era em São Paulo, não, mas isso aí não existe, meu irmão. Eu trabalhava em São Paulo. Não, para, isso não existe. Pelo amor de Deus, isso daí é o Moro querendo ser Moro pra cima da gente. Não, pelo amor de Deus. Aqui nós temos 3 compromissos, que eu sempre falei. Primeiro é com Lula, né? Por toda a perseguição, nós não aceitamos essa perseguição que ele sofreu pelas mãos desse canalha que é o Sérgio Moro. Nosso segundo compromisso é pela justiça e com a justiça. Nós não aceitamos aqui que uma pessoa que cometeu grandes injustiças, como esse casal, venham a ter representatividade aí no parlamento. Né? E o terceiro compromisso que nós temos é com São Paulo. Nós não aceitamos, não vamos aceitar e vamos lutar arduamente para que pessoas como Sérgio e Rosângela Moro jamais, né, exerçam oportunismo eleitoral aqui, porque eles não são daqui, eles não conhecem as dores do povo de São Paulo, eles não conhecem São Paulo, eles não conhecem os problemas do Estado nem da cidade de São Paulo. Então, assim, eles não merecem ter votos das pessoas de São Paulo. Eles não merecem ter representação em São Paulo porque eles não representam ninguém de São Paulo.
Então, nós temos esses três compromissos, com Lula, com a Justiça e com São Paulo. E eles não vão atrapalhar isso de jeito nenhum, eles não vão atrapalhar a luta pela verdade, porque é isso que a gente busca, verdade, justiça e democracia, coisas que eles são totalmente avessos. É isso aí. Tem aqui o trecho do voto, Pedro Zambarda, do juiz Márcio Caiati, que foi quem a Roberta citou aí, e eu não estou passando um pano pro Moro, não, estou sendo irônico, para quem não entendeu o tom da ironia nossa aí, eu não tô passando pano, não, mas olha o que ele falou em parte do voto dele, ó. Abre aspas para o juiz Márcio Caiati. Não há vínculo profissional algum com o Estado de São Paulo, a não ser por uma consultoria que durante grande parte do tempo foi prestada de forma virtual. Fora de São Paulo. Exatamente. Puta merda, além de tudo tem isso. E ele vem com essa história de hub também, isso é uma afronta com o povo de São Paulo, porque se é hub, então você não tem relação com o local, porque hub é ida e vinda, é alto fluxo, né? Ou seja, eu acho que esse assunto a gente debateu de forma muito técnica na minha ação, a gente não usou a ação para fazer política, a gente usou a ação de forma técnica para mostrar o quê? Que o Moro é um grande enganador, que a lei tem que ser respeitada, que a justiça tem que ser respeitada e que ele não respeita nem o povo de São Paulo, nem o povo do Paraná, ele não respeita a justiça, ele não respeita a magistratura, ele não respeita a política, ele não respeita as pessoas que têm inúmeros e inúmeros problemas em São Paulo e que precisam de uma voz ativa na política para que atendam seus anseios. O Moro quer um mandato para quê? Essa mulher dele quer um mandato para quê? Eles querem um mandato para ter foro privilegiado, porque eles sabem que vão ser presos, gente. Aliás, eu queria, assim, se alguém... Ele disse que ia me processar, que está me processando, até hoje eu não fui notificada. E agora eu que vou processar ele, porque ele disse que era mentira essa história, que ele tinha domicílio e ela também, que não sei o quê, tarará, tarará. Agora eu que vou processar ele, eu vou ganhar a ação e vou, assim, fazer até uma doação, quando eu ganhar a ação, do dinheiro dele, para algum projeto que a Rosângela Moura me indique aí que ela atue aqui em São Paulo. Eu quero ir lá conhecer algum projeto que ela atue e aí ela pega e paga a indenização direto para o projeto que ela tanto trabalha aqui, que eu quero saber. Só não vale ser projeto social de compra em shopping, de jantar em gero, só não vale ser esse social. Agora, eu quero conhecer, sim, algum projeto da Rosângela Moro. Se ela quiser conhecer os meus, eu levo ela. Aqui em São Paulo, no Tocantins, no Amazonas, para onde eu estou indo agora. Então, eu dou um rolê com ela pelo Brasil, apresento vários projetos realmente sérios, concretos, que têm mais de uma década de existência. Roberta, tem muitos comentários aqui para você. Eu vou pegar um principal aqui, que é a nossa querida... Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. A Meiriland está perguntando... Pedro, leia essa mensagem minha, por favor, e pergunte para a Roberta o que faremos com o Bananinha aqui em São Paulo, que é pré-candidato a deputado e teve milhões de votos na última eleição. Roberta, como é que você vai encarar o Bananinha? Olha, eu acho assim que não sou eu que tenho que encarar o Bananinha, né? Quem tem que encarar o Bananinha é o eleitor de São Paulo. Então, é nas urnas que a gente encara. É o eleitor de São Paulo que tem que encarar o Bananinha. Nós temos na esquerda deputados, candidatos, pré-candidatos maravilhosos. Temos grandes mulheres, grandes homens. Então, assim, a gente não precisa desse Bananinha nem em São Paulo, nem no Rio, nem em Brasília, nem em lugar nenhum, não é verdade? Então, o eleitor tem que se conscientizar disso. O eleitor tem que se conscientizar que essa gente é fanfarrona. Ponto final. É isso aí, deixa eu ler os outros superchats aqui em sequência, Rô, só para você também ver também do nosso público aqui, ó. Fal Medeiros, Roberta Lustinger, tô te ouvindo, tô gostando muito, mas eu não sei quem é você. Poderia falar mais sobre a sua história? Eu moro em Salvador. Se você quiser dar uma resumida da tua história, Roberta, acho que é importante para o nosso público. Então, eu sou empresária, atuo na área, né, de saúde aqui em São Paulo, sou militante da esquerda há muitos anos, sempre colaborei
muito com o mandato do meu ex-marido, foi deputado Protógenes, deputado federal, foi delegado da Polícia Federal, realmente fez uma operação séria, né, uma operação policial séria, diferente da Lava Jato, e eu sempre militei muito na política, sempre buscando justiça, né? E essa militância se tornou ainda mais aguerrida na época da injusta prisão do Lula por um safado, por um canalha feito Sérgio Moro. Então, assim, a minha militância ela é muito colaborativa com as pessoas que não têm voz, com as pessoas que se revoltam, mas muitas das vezes têm medo. Então, eu me sinto muito no dever de representar esse núcleo de pessoas que estão aí contra tudo que a gente vê de ruim que está acontecendo e muitas vezes não tem voz, não tem coragem, tem medo, tem restrições, mas não. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, ao contrário do que muitos falam, que eu sou socialite, eu trabalho muito, eu tenho realmente projetos sociais muito sérios. No meio da pandemia, a gente levou atendimento médico para mais de 13 mil indígenas no estado do Tocantins, a gente levou atendimento médico para mais de 569 escolas, então, assim, são projetos realmente que existem, são projetos que se tornaram referência, são projetos sempre voltados que buscam a inserção da saúde dentro da educação para facilitar a vida de muitas e muitas mulheres, pais também. A gente sabe que a responsabilidade dos filhos, das famílias, acaba, na maioria das vezes, caindo sobre o colo de nós, mulheres, principalmente das mães solos. Então, eu sempre militei muito em apoio, em geração de oportunidade aí com as mães solos, com as mulheres que mais, assim, necessitam de um braço, de um apoio, de uma força, não só às vezes financeira, mas também psicológica, né? Então a gente sempre buscou levar essa geração de oportunidades e esse é um pouco aí da nossa história. E agora a gente está nessa militância aguerrida por tirar São Paulo da mão desse casal de oportunista, desses canalhas que é o casal Moro. Roberta, dá tempo de ler mais alguns chats rapidinho? Nosso público manifestou muita coisa aqui, dá tempo? Pedro, acho que dá mais um, que eu tô em cima já quase aqui do meu embarque. Eu tô indo para Amazonas, estou indo para Manaus, né? Onde a gente está desenvolvendo também um projeto, estou indo falar sobre um projeto para as comunidades indígenas lá, levando a saúde para dentro das comunidades, né? E também para discutir com alguns caciques que são ligados aos xerentes e aos craôs do estado do Tocantins, a questão do desaparecimento do jornalista e do indigenista da FUNAI. Então, estou indo lá, não consigo ver algo assim tão grave acontecendo e ficar aqui parada, enquanto meus amigos também aí, líderes indígenas, estão me ligando sem parar e pedindo a minha ajuda, junto a essa comitiva que está indo amanhã para Manaus para conversar entre eles, o que eles podem ajudar, as medidas que eles devem tomar para que isso não aconteça mais. Me sinto muito feliz de ser uma mulher branca, mas ter esse grande respeito aí dos indígenas, principalmente dos caciques homens. Muito bom, Rô. Então, não vou te atrapalhar, você daqui a pouco está indo para o voo. Queria te agradecer muitos elogios aqui no Superchats, Rô. Boa viagem e manda notícias para a gente, se você souber alguma novidade. A gente está preocupado ainda com o Dom e com o indigenista que estão desaparecidos até o momento. A gente está aqui em orações. Vamos lá, um beijo. Obrigada, Pedro. Obrigada, Carlito. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aí. Queria ficar aqui a tarde inteira batendo papo com vocês, que eu amo. Pedro, manda um beijo para Michele, que eu sou fã, que eu amo. Michele, para quem não sabe, é a noiva do Pedro, que eu sou mega fã dela, adoro. Uma mulher muito aguerrida, uma forte militante aí, mulher porreta mesmo. Está sempre aí nas lutas nossas de mulher. Então, gente, obrigada, um beijo para todo mundo e vamos continuar a nossa luta, porque quando a gente acredita, a gente tem que levantar a bandeira e seguir em frente. Foguete não tem ré, né, Pedrão? Não tem ré, a gente vai em frente e derruba se for necessário. Rô, beijo, querida, bom trabalho. Beijo, tchau. Fica com Deus, gente. Obrigada. Também, tchau. Grande.